Imagina o seguinte, Shuichi, um garoto aparentemente normal, descobre possuir uma capacidade sobre-humana de se tornar um ser bestial, que se parece com um cachorro de pelúcia. Claire, que se junta a Shuichi e revela que há mais pessoas com poderes monstruosos como o dele, descobre que pode se colocar dentro do corpo dele e controlá-lo como se ele fosse apenas uma fantasia. Juntos, os dois buscarão saber mais sobre os segredos envoltos em tais poderes e terão que lidar com inimigos formidáveis, cada um possuindo sua própria capacidade. O anime de que estamos falando é Gleipnir. Ah, e não se esquece de comentar Gleipnir aí nos comentários. Nós iremos selecionar alguns desses comentários para aparecer na aba comunidade e agradeceremos a quem os fez. Agora, fiquem com o vídeo. A história começa em primeira pessoa. Uma respiração ofegante de uma garota pode ser ouvida. Ela caminha e encontra uma moeda de ouro no meio do mato. Ela então usa essa moeda numa máquina de venda automática próxima a um hotel abandonado. Um homem misterioso sai da máquina de venda automática e a agradece por ter encontrado sua moeda. Nossa visão então é voltada para Shuichi, um adolescente tímido e de aparência comum. Shuichi está numa reunião com o orientador acadêmico de sua escola. E o tal orientador diz que é um desperdício o fato de Shuichi não estar interessado em participar de nenhuma faculdade agora, dado as boas notas de Shuichi, que realmente se destacam em comparação aos outros. Shuichi não necessariamente diz que vai recusar, mas ele diz que precisa de mais tempo para considerar essa opção. De qualquer forma, ele acaba saindo e percebemos que Shuichi está sempre tentando ser o mais normal possível. Ele até mesmo finge não se importar com nada ao seu redor, pois tudo que ele quer é não chamar atenção, de nenhuma forma. Enquanto caminha, o mesmo tenta até ignorar um guaxinim morto que ele encontrou, mas mais tarde, percebemos que ele não teve coragem de fazer isso e acabou saindo para enterrar o guaxinim. De noite, Shuichi se vê incapaz de dormir. Ele então decide sair à noite para tomar uma bebida, e é nesse momento que ele sente o cheiro de um incêndio que ele vê à distância. Quando ele se aproxima para inspecionar, imediatamente nota que uma pessoa ainda está viva lá dentro. Embora hesitante inicialmente, Shuichi usa de seus poderes para se transformar em um cão monstruoso e corre para dentro da construção em chamas. Ele então usa sua força para causar um buraco em uma parede. Buraco esse que ele se utiliza para sair da construção, levando uma garota inconsciente junto a ele. Caso ele não estivesse lá, a garota provavelmente haveria morrido. Vendo a garota inconsciente no chão, Shuichi se sente atraído pelo cheiro dela, embora sem que ele tenha percebido, ela havia acordado e olhado ele se afastar dela. Ao acordar, ela também vê o celular de Shuichi, que ele acabou deixando lá por acidente. Shuichi não consegue encontrar o celular dele, o que faz ele pensar que ele acabou deixando o celular cair quando foi salvar a garota. O que ele mais teme é que alguém encontre esse celular e descubra que ele é um monstro. Pensando também no que aconteceria caso isso acontecesse. Quando ele chega à escola, a garota que ele salvou aparece diante dele, com seu celular em mãos e afirmando saber que ele é um monstro. Mais tarde, eles se encontram no telhado da escola, onde Shuichi finge não saber do que ela está falando. Mas claro, ela não engole essa e acaba continuando chamando de monstro. Percebendo que ele não vai assumir a verdade, ela decide fazer um pequeno jogo. Além das grades de proteção do telhado, ela deixa o celular de Shuichi para que ele vá lá pegar. Quando ele está prestes a pegar seu celular de volta, ela o chuta do telhado, o fazendo imediatamente se transformar. Do contrário, ele teria morrido. A garota então tira uma foto dele e ameaça contar a todos da escola o seu segredo, fazendo Shuichi, a partir daí, contar tudo o que ele sabe. Shuichi não mente. Ele apenas diz que não sabe por que ele é um monstro. Ele não tem lembranças de como isso aconteceu e de um dia pro outro, ele se encontrou sendo tal aberração. A garota acaba acreditando nele, mas diz que se ele estiver mentindo, ele vai pagar. Depois da escola, Shuichi e a garota caminham juntos. Nessa caminhada, a garota revela se chamar Claire. E então, mostra que possui uma moeda de ouro estranha. Uma que ela afirma estar relacionada a pessoas que se transformam em monstros como Shuichi. Embora ela não tenha muitas informações a respeito disso. Os dois então caminham até o apartamento de Claire, onde a mesma começa a se trocar na frente de Shuichi sem a menor hesitação. Claire então afirma que Shuichi precisa fazer o que ela pede de agora em diante, já que antes, no momento do incêndio, Shuichi acabou arruinando a tentativa de suicídio dela. É então que de repente uma garota mascarada aparece na varanda de Claire. Claire não conhece a garota, o que faz com que Claire logo diga que ela é uma inimiga. A garota então se demonstra interessada em obter a moeda de ouro que Claire possui, o que faz Claire questionar a mesma sobre o que essas moedas fazem. A garota então explica que as moedas oferecem àqueles que as usam tudo o que desejam, mas que em troca disso, aqueles que a usam perdem todo o resto. Shuichi rapidamente se levanta, se transformando no cão monstruoso de antes, e rapidamente segura a garota que antes ameaçava Claire. E é nesse momento que a garota identifica Claire e Shuichi como
coletores, seja lá o que isso significa. Ela então se transforma em um monstro e com suas capacidades sobre-humanas, chuta Shuichi para longe. É revelado em um flashback que a menina misteriosa se chama Hikawa, uma garota que abandonou a equipe de corrida de competição de sua escola. Houve um momento em que ela acabou perdendo sua bolsa de estudos esportivos, o que a deixou angustiada. Ela se intrigou com os rumores sobre uma estranha máquina de venda automática que concede desejos. E então, a mesma, com uma moeda de ouro em mãos, pediu à pessoa misteriosa na máquina de venda automática para torná-la mais rápida do que todos os outros. E, embora ela tenha se tornado mais rápida, seus braços e pernas se transformaram no meio de uma corrida, transformando-a numa espécie de monstro. Preocupada, pensando que ela nunca mais poderia competir no estado em que ela estava, Hikawa procurou por outra moeda de ouro, para que pudesse fazer outro desejo. E foi aí que ela subitamente se deparou com Claire segurando uma. Hikawa seguiu Claire e Shuichi de volta ao apartamento de Claire. E foi aí que as coisas se desenrolaram até a mesma chutar Shuichi na parede. Embora Hikawa inicialmente só planejasse pegar a moeda, agora que Shuichi e Claire olharam pro seu rosto, ela precisará matá-los. Graças ao pensamento rápido de Claire, ela se utiliza de um spray para atrasar Hikawa, dando a chance para Shuichi agir. Embora o mesmo opte por pegar Claire nos braços e correr para longe. Shuichi, junto a Claire, pergunta como que ela sabia que Hikawa era uma inimiga. Claire então explica que se alguém está de repente na sua varanda sem ser convidado, provavelmente é um inimigo, o que acaba fazendo sentido. Enquanto discutem o que fazer a seguir, Claire percebe um zíper nas costas de Shuichi, que ele nem mesmo sabia que existia. Claire então fala que deve haver um significado por trás desse zíper, conseguindo convencer Shuichi a abri-lo, acreditando que seu verdadeiro poder está lá dentro. Para sua surpresa, Claire descobre que Shuichi está completamente vazio por dentro, e observando isso, pensa que deve ser um sinal, talvez um convite para que ela entre lá. Ela então começa a entrar no corpo vazio de Shuichi, e quando ela finalmente entra, ambos sentem os sentimentos um do outro, até emoções de tristeza, raiva, ansiedade e outras coisas. Hikawa finalmente os alcança, mas se pergunta para onde Claire foi. Ela começa a atacar Shuichi com uma série de chutes e socos. E embora Claire não saiba muito bem como controlar o corpo de Shuichi, ela rapidamente se acostuma e começa a revidar. Em pouco tempo, Claire domina Hikawa, a agarrando pelas pernas. Claire então ameaça quebrar a perna de Hikawa, a não ser que Hikawa lhes conte mais informações sobre as moedas de ouro. Quando Hikawa se recusa a responder, Claire, sem hesitar, quebra uma das pernas de Hikawa. E percebendo que Hikawa não dará mais nenhuma informação, Claire a agarra pela cabeça e atira em suas costas com a arma de Shuichi, a matando. Uma semana se passou e Shuichi continuou sua vida cotidiana como se nada tivesse acontecido. Claire, de repente, liga para Shuichi, embora o mesmo não a atenda, fazendo-a buscá-la em sua sala de aula. Claire explica que, como nada aconteceu desde então, é seguro assumir que as identidades deles ainda estão seguras, pelo menos por enquanto. Shuichi, irritado, afirma que não quer mais se envolver com Claire, e nem mesmo quer saber mais nada sobre esse assunto das tais moedas, pois o mesmo, por se meter nisso, acabou se tornando cúmplice de um assassinato. Mas para persuadir Shuichi, Claire se pergunta se sozinho ele conseguiria lutar, pois ele inevitavelmente já está envolvido na situação, e mais monstros como ele certamente irão aparecer para o enfrentar. A preocupação de Claire é de que, embora Shuichi tenha um corpo feito para combate, sua personalidade gentil acabou atrasando, o que é o total oposto de Claire, que possui uma mente forte, mas um corpo frágil. Segundo Claire, se os dois se unissem, os mesmos seriam imbatíveis. Claire promete também que se algo acontecer com Shuichi, ela morrerá junto a ele. E essa fala faz Shuichi perguntar a ela o que ela faria caso ele quisesse morrer agora. Claire então sobe para um lugar alto e de repente pula lá de cima. Shuichi, surpreso, corre até Claire e a segura, a salvando por muito pouco. E é nesse momento que ele percebe que ela está falando sério sobre morrer com ele. Claire então diz a Shuichi que está procurando por sua irmã. Ela descreve como um monstro que matou seus pais e depois sumiu. Perto do final do episódio, é mostrado Helena, a irmã de Claire, que estava falando com um homem estranho da máquina de venda perto do hotel abandonado. Ele pede a ajuda de Helena para encontrar as moedas de ouro, prometendo conceder qualquer desejo a ela caso ela o ajudasse. Helena pergunta se poderia usar seu desejo em outra pessoa, e o homem confirma que ela sim, poderia, embora fosse algo incomum. De volta ao apartamento de Claire, ela e Shuichi estão atrás de descobrir mais sobre suas capacidades, já que é provável que em breve eles se depararão com mais monstros. Claire então começa a tirar suas roupas, o que faz Shuichi questionar Claire o porquê dela
ela está fazendo isso. Claire, então, explica que é porque é quente e abafado dentro de Shuichi, e que se ela estiver vestida, as roupas dela rapidamente ficarão encharcadas com o líquido viscoso lá dentro. Se sentindo desconfortável com a ideia de Claire estar nua dentro dele, Shuichi a convence a usar um maiô ao invés de ficar pelada. Quando finalmente Shuichi e Claire se tornam um, Claire percebe que tem mais controle sobre o corpo de Shuichi do que ele próprio, já que ela consegue ter controle quase que total sobre o corpo dele. Mais tarde, após um treinamento descontraído onde Shuichi tenta pegar um copo d'água enquanto Claire o impede, Shuichi consegue limpar todo o apartamento de Claire, simplesmente porque ver toda aquela bagunça estava o incomodando. Claire, posteriormente, mostra a Shuichi as roupas de sua irmã. Ela acredita que com o fato aguçado de Shuichi, o mesmo poderá identificar o cheiro de Helena, mesmo que a mesma esteja em meio a uma multidão. Mas claro, Shuichi precisa saber qual o cheiro dela primeiro. Embora Claire admita que não viu sua irmã matar seus pais, Claire encontrou Helena ao lado dos corpos mortos de seus pais, o que acabou deixando a situação bem óbvia para ela. Shuichi então tenta sentir o cheiro de Helena com as roupas que ele tem em suas mãos. E é nesse momento que ele sente o cheiro do sangue de várias pessoas, o que o deixa aterrorizado, junto com Claire, que por estar dentro dele, estava com o mesmo olfato aguçado. Com isso, foram confirmadas todas as suspeitas que Claire tinha de Helena. Ela realmente matou seus pais. Claire então sugere vigiar a estação de trem junto com Shuichi, pois suspeita que Helena ainda está na cidade. E se ela conseguiu ficar na cidade, faz sentido supor que alguém estava ajudando. A ideia de Claire é que Shuichi consiga sentir o cheiro de Helena no ajudante dela, podendo a partir daí rastrear o tal ajudante até chegar em Helena, seja lá onde ela está escondida. Shuichi então pergunta a Claire o que ela faria se conseguisse encontrar sua irmã. E Claire afirma que somente precisa saber por que ela se tornou um monstro e por que ela teve que matar seus pais. Depois de vigiarem o local combinado por 3 dias, eles decidem abandonar o plano e partir para fazer outra coisa, quando Shuichi subitamente detecta o aroma de Helena. Claire confirma, vendo com seus próprios olhos, que aquele aroma não é de um ajudante de Helena, mas sim dela mesma. Claire então se prepara para entrar dentro de Shuichi, e enquanto se esconde em um arbusto, Claire instrui Shuichi a apontar a arma para as pernas de Helena, enquanto Claire será responsável por disparar. Porém, Shuichi percebe que Claire está tentando assassinar Helena, e não apenas atirar em suas pernas, o que faz com que ele tente a impedir no último instante, fazendo com que Claire erre o tiro. Helena se enfurece com a emboscada repentina, e então se transforma rapidamente, chegando até Shuichi por trás. Helena então subitamente retorna à sua forma humana e começa a se desculpar com Shuichi, o que faz parecer que ela já o conhece, embora ele não tenha lembrança nenhuma dela. Ela afirma que sabe que ele quer matá-la e pede para que eles dois levem essa briga para outro local, para evitar perturbar as pessoas que estão ao redor. Helena admite que sabe quem ele é e entende por que ele quer matá-la. Claire pensa que talvez Helena tenha percebido que ela está dentro de Shuichi, tentando pedir desculpas por matar seus pais, quando na verdade Helena não está falando com ela, mas com o Shuichi, já que Helena cita o nome dele. Helena então continua explicando como transformou Shuichi em um monstro, quando Claire pergunta o que ela quis dizer. Helena então percebe que tem uma garota dentro de Shuichi, o que faz uma sensação de raiva ardente a dominar. Ela então arranca a cabeça de Shuichi com raiva e ordena que a menina lá dentro saia, pois aquele lugar pertence somente a ela. Porém, ao perceber o que fez, Helena se desculpa com Shuichi, percebendo que provavelmente o matou e chamando por ele, torcendo para que ele ainda esteja vivo. Claire então se levanta e pega a arma de Shuichi para atirar em Helena, mas as balas apenas passam por ela. Helena rapidamente domina Claire, fazendo com que ela perca a arma. Mesmo com o corpo de Shuichi, Claire não é pária para Helena, que alguns segundos depois percebe que quem está no corpo de Shuichi é Claire e questiona por que ela estava lá. Claire explica que foi para vingar seus pais, aqueles que Helena matou. Claire também aproveita a oportunidade para perguntar a Helena o porquê dela ter feito o que fez. Helena então explica que os pais dela e de Claire eram pessoas horríveis. O pai delas era um legislador conhecido por ser corrupto nos bastidores, enquanto a mãe delas teve um caso com um homem mais jovem em sua empresa. Helena afirma que matou os pais delas por Claire, que sempre dizia naquela época que queria matá-los um dia. Helena garante a Claire que ela não é mais fraca e que irá protegê-la de agora em diante. Helena pergunta se Claire guardou a moeda de ouro que ela deu no dia em que desapareceu, mas Claire responde que jogou fora. Helena então dá a ela outra moeda e pede para que Claire vá até o hotel abandonado no qual há a máquina de venda. Após essa interação, Helena recebe uma ligação, o que acaba sendo a dele,
deixa para ela ir embora. Com Helena ausente e Shuichi supostamente morto, Claire pede desculpas a Shuichi pelo que aconteceu e cumpre sua promessa de morrer junto com ele, apontando a arma do corpo dele para a própria cabeça. Antes que ela possa disparar, a cabeça de Shuichi mostra sinal de vida, pedindo para que Claire não se mate. Shuichi e Claire então vão até o hotel abandonado, onde encontram um homem misterioso que mais tarde se revela ser um alienígena. Ele explica que normalmente sua espécie não possui um corpo físico, e que esse corpo que ele tem, na verdade é apenas uma forma adequada para ele se encaixar nesse planeta. Quando Claire parece duvidar de suas palavras, ele demonstra seus poderes de transformação em uma cópia completa de Claire, usando apenas um fio de cabelo dela. O alienígena então explica que, usando os mesmos poderes que ele usou para se transformar, ele pode consertar a cabeça de Shuichi. Isso, claro, em troca de uma moeda de ouro. Claire, hesitante, entrega a moeda ao alien, que dá a Shuichi uma bebida. Ele instrui a Shuichi a beber a tal bebida, segurando a cabeça reta para que ela não fique torta. E após alguns instantes, o corpo de Shuichi começa a se regenerar e ele retorna ao normal. Claire então questiona o alienígena se é possível alguém fazer um desejo para outra pessoa, explicando que Shuichi não se lembra de ter bebido essa bebida estranha e afirma que ele nunca desejou assumir essa forma. Embora o alienígena não confirme nem negue, ele explica que, ao conceder o desejo de alguém, essa pessoa assume a forma ideal para ela, ou seja, a forma que ela mais deseja. O alienígena então dá um pouco de contexto sobre as bebidas e por que ele está fazendo o que está fazendo. Ele diz que sua nave caiu na Terra durante uma longa viagem espacial, espalhando moedas por todo lugar. Ele não tem a capacidade para encontrar seus companheiros, que também são alienígenas, ou de consertar a nave. Então, ele acaba dependendo dos coletores para encontrar as moedas para ele. Ele diz também que para cada moeda encontrada, uma pessoa pode usar a bebida para se transformar em qualquer coisa que desejar. Quando 100 moedas são reunidas, uma pessoa pode fazer algo ainda mais incrível, como conseguir poder suficiente para destruir o planeta, por exemplo. Isso, claro, entregando as moedas e fazendo o desejo. Enquanto estão voltando para casa, Shuichi diz para Claire não usar sua moeda de ouro restante, temendo que isso só piore a situação. Claire afirma que sua vida está melhor agora, descrevendo que ela estava na pior situação de todas quando seus pais morreram e sua irmã desapareceu. Ela tentou explicar à polícia o que aconteceu, mas ninguém acreditava nela. Toda a situação dela acabou mudando quando ela conheceu Shuichi, e ela explica que finalmente encontrou o lugar dentro dele, literalmente. Claire e Shuichi vão até uma floresta onde supostamente a nave espacial que o alien havia falado acabou caindo, já que lá é o local onde mais há moedas. Claire explica que é improvável que eles encontrem pessoas na floresta, já que quem verdadeiramente deve estar por lá deve ser outros monstros, assim como Shuichi. Shuichi questiona o que eles fariam caso encontrassem um, e Claire responde que o ideal seria atacar primeiro antes que o monstro perceba, embora Shuichi fique contra esse plano. Continuando, Claire explica que precisam de mais informações sobre quantos colecionadores estão na área e quais são os mais fortes. Mas no meio desse papo, Shuichi rapidamente percebe uma presença à frente deles e alerta Claire, que prontamente tira suas roupas e entra em Shuichi. Ao examinar de mais perto, Shuichi percebe que a situação é perigosa, pois o monstro à sua frente aparenta ser extremamente forte. O monstro, que possui uma voz masculina, elogia Shuichi por ter sido o primeiro a se aproximar dele, dizendo que as pessoas costumam fugir dele quando o veem. Claire então afirma que eles não estão procurando por uma luta e querem conversar sobre as moedas. Mas o homem, para surpresa deles, diz que não está interessado nas moedas e nem sabe muito sobre elas. Ele, na verdade, quando encontrou o alienígena, disse apenas que queria força, mas desde que ele se tornou extremamente forte, ele não conseguiu encontrar nenhum humano que era páreo para ele. E é por causa disso que ele decidiu explorar as montanhas, para encontrar outros monstros como ele e conseguir lutas justas. O homem então começa a se aproximar de Shuichi, que corre em direção ao mesmo e o ataca. O ataque de Shuichi faz o homem comentar que nenhum ser humano comum conseguiria resistir a tal ataque, reconhecendo assim a força de Shuichi, embora o homem não tenha sofrido nenhum arranhão. Claire rapidamente percebe que Shuichi não é páreo para ele, o que faz ela tomar a frente e golpear o homem, mas nem mesmo ela no corpo de Shuichi consegue fazer algo. Claire então diz que ele claramente é mais forte do que ela, e o convence de que ela está apenas coletando moedas para evitar que pessoas perigosas as obtenham. Claire então, de repente, puxa a arma de Shuichi e atira no homem com ela, mas ele bloqueia a bala facilmente com as mãos, e ele inclusive percebe que a arma não é comum, falando que o poder daquela arma é muito maior do que o normal. Demonstrando seu apreço pela luta que está sendo levada a séria, o homem se desfaz e se apresenta como Tadanori, um estudante do 2º ano da Universidade de Amakita. Ele explica que em sua busca para se tornar forte, ele aprendeu várias artes marciais.
mas elas não são tão adequadas para sua nova força em seu novo corpo. Por isso, ele teve que desenvolver suas próprias artes marciais. Após dizer isso, ele se curva para trás e se prepara para um ataque massivo, sacudindo e cortando o chão. Sua longa sequência de movimentos dá a Shuichi e Claire a chance de escapar, mas Tadanori os persegue, embora Shuichi subitamente surja e agarre Tadanori, que está desapontado, percebendo que a força de Shuichi é bem menor do que ele pensou, e que, claro, o ataque final que ele deu foi patético. Tadanori decide que vai terminar a luta, mas é aí que Claire aparece novamente, apontando a arma para ele. Inicialmente, ele se surpreende ao ver Claire, pois antes ele não havia visto, somente para logo perceber que a voz que sai dela é a mesma que saía dentro de Shuichi, com quem ele estava lutando antes. Tadanori fica impressionado com a forma como ela conseguiu reverter o jogo, percebendo que ele não conseguiria se livrar de Shuichi antes de levar um tiro dela. Ou seja, ele acabou perdendo. Inclusive, ao ver ela fora de Shuichi, Tadanori acredita que aquele cachorro de pelúcia monstruoso era controlado por ela. Só pra depois ele perceber que são dois seres diferentes, pois Shuichi fala com ele, pedindo para que ele se renda. Nesse momento, Tadanori pensa que Claire está apenas blefando, e que ela não teria coragem de dar o tiro nele, pois o recuo da arma que ela está usando com certeza quebraria o braço dela, e não seria uma coisa nem um pouco legal. Mas ao olhar a determinação nos olhos de Claire, ele percebe que não há hesitação vindo dela, o que significa que ela verdadeiramente atiraria, mesmo que isso fosse quebrar seus braços. Tadanori então admite sua derrota e se desfaz, voltando a ser um humano normal. Tadanori então pede para que Claire e Shuichi o matem, pois ele perdeu a luta. Mas Claire se recusa, afirmando que ela não ganhará nada caso ela o mate. E enquanto estão nesse papo, outro monstro surge. O nome dele é Sudo, e ele exige que eles digam seus nomes e também seus endereços, mostrando que tirou foto deles e declarando que eles se tornarão escravos dele a partir de agora. Mas Tadanori não engole muito bem essa ameaça. Ele simplesmente se levanta, se transforma e rapidamente mata o bunda mole, afirmando que é perca de tempo matar uma escória como ele. Ver essa cena faz Claire começar a rir, afirmando que ela estava muito assustada inicialmente, pensando que todos os outros monstros que eles encontrariam naquele local seriam tão fortes como Tadanori. Mas graças a Deus, ela estava enganada. Ela então convida Tadanori a se juntar a ela e Shuichi na busca por moedas, dando a ele mais oportunidades para testar sua força contra os monstros que encontrarão. Tadanori mais tarde demonstra realmente possuir um grande respeito por Shuichi, descobrindo que foi ideia dele se separar de Claire, já que quando ele agarrou Tadanori, seu objetivo não era de fato derrotar, mas sim dar tempo para Claire escapar, embora Claire tenha decidido ficar e usar a arma como ameaça. Entendendo melhor sobre a bravura de Shuichi, Tadanori afirma que ele é um homem de verdade e decide se juntar a eles. Em um esconderijo das montanhas, Sayaka informa seu grupo que mesmo eles sendo mais fracos do que os outros grupos, eles ainda pretendem coletar as 100 moedas para o alienígena antes dos vilões. Eles inclusive planejam negociar com o alien para pôr um fim nesse jogo idiota. E após Sayaka falar isso, ela apresenta um novo membro do grupo, Claire, que está dentro do corpo de Shuichi. Embora todos ali acreditem que é somente Claire, e não Shuichi, pois não fazem a mínima ideia de que uma pessoa poderia entrar dentro da outra. Alguns dias antes, Claire contata Ikuchi, tendo adquirido o número dele no celular de Sudo, que é aquele cara verde estranho que meteram a porrada. Ela afirma saber que Sudo estava o chantageando e o tranquiliza dizendo que Sudo já foi pro inferno, ou pra um lugar pior, sei lá. Após enviar uma foto do cadáver de Sudo, Claire pede a Ikuchi para se juntar ao grupo que ele faz parte, que no caso é o grupo de Sayaka. Shuichi então questiona se eles deveriam ter informado Tadanori sobre o plano deles, mas Claire afirma que já o fez, embora Tadanori tenha se negado a participar do plano, pois ele jurou lealdade somente a Shuichi e Claire, e não a um grupo de estranhos, como esse grupo no qual Shuichi e Claire decidiram entrar. Claire então explica que deseja entrar no grupo de Ikuchi para coletar mais informações sobre outros colecionadores, pois ela suspeita que Helena está nas montanhas, e que, claro, ela também possua seu próprio grupo, que por sinal deve ser bem poderoso, assim como Helena. De volta presente, Sayaka pede que Claire desfaça sua transformação, pois ela precisa ser uma humana normal para fazer o pacto de iniciação com o integrante do grupo. Claire concorda, mas apenas sob uma condição: ela será a única a aceitar o pacto, pois não tem segredos a guardar. Ela então revela ser uma pessoa normal, que estava dentro de Shuichi, e fala que Shuichi apenas fará o pacto quando Claire conseguir de fato considerar as pessoas ao redor dela confiáveis. Sayaka e Claire se dirigem para outra sala para realizar o tal pacto, e ao entrar na sala, Sayaka revela que seu poder consiste em fazer as pessoas guardarem segredos, o que acaba sendo um poder bem específico. Quando Claire blefa, dizendo que Ikuchi já revelou o segredo deles, Sayaka retruca, dizendo que não tem como ele ter revelado. Do contrário, ele estaria morto. De qualquer
qualquer forma, Sayaka questiona o porquê de uma pessoa normal como Claire está coletando moedas, o que faz Claire mostrar a foto de sua irmã, afirmando que ela é o monstro que matou seus pais, e falando também que ela está procurando por ela. Sayaka reconhece Helena rapidamente e diz que poderá contar mais a Claire assim que Claire passar pelo pacto. Após Claire concordar, Sayaka revela seu passado trágico, onde ela teve um caso com uma professora que, após ser exposta por uma amiga de Sayaka, acabou se suicidando. Sayaka diz que desde então, a mesma criou uma mágoa tremenda por aqueles que não sabem guardar segredos. E é por isso que o poder dela é fazer com que as pessoas guardem segredos. Sayaka então dá a Claire uma gargantilha feita de seu cabelo, explicando que ela precisa enrolá-la ao redor do pescoço. A gargantilha se fundirá à sua pele e se Claire vazar o segredo do grupo de Sayaka, a gargantilha responderá cortando o pescoço de Claire, o que definitivamente não seria nada agradável. Quando Claire comenta sobre o quão específico é o poder de Sayaka, a mesma explica que o poder dela é apenas assim, pois quando ela foi até o Alien para adquirir tal capacidade, a mesma possuía uma ideia bem clara do que ela queria, diferente dos outros, que acabam ganhando poderes de acordo com suas vontades inconscientes. Enquanto isso, Chihiro e Shuichi estão próximos um do outro, com Chihiro se vendo muito atraída pelas características caninas de Shuichi. Isso porque, segundo Chihiro, ela é muito fã de animais. E ao acariciá-lo, ela diz que pode sentir que ele é gentil, pois o poder dela é o de entender os animais. Ela também revela que não está interessada nos poderes do Alien. Ela simplesmente, assim como Shuichi, quer proteger aqueles ao redor dela. Nada mais. Se vendo em Chihiro, Shuichi se percebe comovido. E quando logo após, Chihiro diz que perdeu sua carteira e precisa da ajuda dele para recuperar, Shuichi logo concorda em ajudá-la, utilizando-se de seu olfato apurado para o fazer. Do lado de fora, enquanto os dois caminham, Chihiro se percebe cansada, o que faz a mesma se justificar, dizendo que mesmo transformada, seu corpo ainda é frágil. Shuichi fica surpreso ao saber que ela está transformada, pois ele não consegue ver nada de anormal nela. Mas para mostrar que ela de fato se transformou, ela tira seu capacete, mostrando que sua aparência é diferente da de um humano normal, já que ela possui um par de orelhas animalescas. De qualquer forma, Shuichi decide que será melhor se ele procurar a carteira sozinho, já que ele é bem mais rápido e resistente do que ela, embora a mesma insista em ir junto, dando até mesmo a ideia de se colocar dentro de Shuichi para o fazer. Mesmo que Shuichi seja hesitante a princípio, Chihiro tira suas roupas e então entra em Shuichi, assim como Claire. Embora a mesma, diferente de Claire, tenha mais dificuldade para controlar o corpo de Shuichi. Shuichi e Chihiro então, juntos partem para encontrar a carteira de Chihiro, enquanto Ikuchi, à distância, os observa, extremamente irritado com o fato de Chihiro estar se dando tão bem com Shuichi. E então, vemos que a carteira sumida de Chihiro é encontrada por Subaru, que logo se diz sortudo por ter encontrado uma carteira dando sopa por aí. Nós logo podemos ver que junto a ele, a Helena, mostrando que ele faz parte do grupo da mesma. E é aqui que esse vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E claro, não se esquece de clicar no vídeo aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!